E aí, pessoal, hoje na nossa aula de história nós vamos falar sobre as grandes navegações. As grandes navegações, gente, eles começaram porque Portugal, ele queria descobrir um novo caminho para o Oriente. Assim, eles teriam como comprar os produtos e comercializar na Europa, né? As rotas terrestres, elas eram denominadas pelos italianos. E aí Portugal se sentiu forçado a fazer uma rota, só que pelo mar. Caso desse certo, os portugueses teriam muito lucro com o comércio lá nas Índias. Aí as principais viagens financiadas por Portugal foram os de Bartolomeu Dias, que foi em 1488. E aí ele chegou ao Cabo das Tormentas, que hoje a gente não chama mais de Cabo das Tormentas, a gente chama de Cabo da Boa Esperança. Isso vocês vão saber depois porque que trocou o nome. O Vasco da Gama, ele fez também uma rota em 1498 e ele foi o primeiro que chegou nas Índias. Aí o Pedro Álvares Cabral também fez uma rota em 1500 e ele chegou até o Brasil. E depois ele seguiu viagem para as Índias também. Então, gente, o que aconteceu? Quando teve, em virtude do grande domínio do Portugal e da Espanha na navegação, eles começaram a disputar a conquista dos territórios descobertos, né? Como eles dois estavam lá descobrindo os territórios, começou a ter uma disputa. Então, eles começaram a disputar por terra. Então, para não ter mais essa disputa, o que eles fizeram? Eles assinaram, né, eles fizeram um trato entre os dois, Portugal e Espanha, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele foi assinado no dia 7 de junho de 1494, e aí eles fizeram o quê? Eles imaginaram uma linha, certo? Em todo o mapa, passaram uma linha. E aí o que aconteceu? Tudo que ficasse ao oeste do Cabo Verde, né? As terras que eram descobertas nessa linha era de Portugal e as que ficavam do outro lado da linha era da Espanha. E aí começou a estar, né, vigorando o Tratado de Tordesilhas. Só que o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, eles já sabiam que as terras ficavam sob o domínio de Portugal, porque se encontrava antes da linha imaginária, então era de Portugal. Só que tinham outros países, que eram da Inglaterra, da Holanda, da França, eles não quiseram saber desse acordo, então eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Esses países eles começaram a ocupar e dominar as terras que Portugal e a Espanha achavam que eram suas, né? Então eles começaram a dominar aí tanto a do Portugal como da Espanha. O que aconteceu? Também esses países de Inglaterra, Holanda e França, eles também começaram a roubar os barcos, né, as navegações que vinham de Portugal e da Espanha, né, que fala que eles pirateavam os barcos, eles roubavam as mercadorias de Portugal e da Espanha, às vezes muito antes de chegar nas terras. No meio do mar mesmo, eles encostavam os barcos dele lá perto do barco do Portugal e da Espanha e já roubava todas as mercadorias. Lembrando, gente, que o Tratado de Tordesilhas ele foi assinado 6 anos antes da descoberta do Brasil, né? Antes do Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, o Tratado de Tordesilhas já tinha sido assinado 6 anos antes, em 1494. O Brasil foi descoberto em 1500, portanto foram 6 anos, tá certo? Então, gente, ó, todas essas informações estão no livro de vocês, na página 35 e 36, tá bom? Leia com atenção, responda as perguntas bonito, com a letra bonita e manda para mim, certo? Beijo para vocês e até a próxima.